Ser mãe já é por si só um território de entrega, construção e transformação. Mas quando essa maternidade se multiplica em filhos, demandas, vozes, em histórias que ela também se expande em camadas, que nem sempre o mundo consegue compreender. Existe uma ideia romantizada sobre famílias grandes, mas existe também o cansaço, as renúncias silenciosas, os julgamentos e principalmente uma força que quase nunca é nomeada. Por trás de uma grande família existe uma mulher que precisou se reorganizar muitas vezes para não desaparecer dentro da sua própria rotina. Hoje no podcast, a gente não vai falar só sobre quantidade. A gente vai falar sobre identidade, escolhas e tudo aquilo que sustenta uma família grande e que quase ninguém vê. Esse é o quadro Eu Mãe, e neste mês de maio nós temos uma edição especial do podcast em que eu convidei outras mães para vir falar sobre a sua maternidade. E para abrir essa conversa, eu trouxe uma super convidada, Fernanda Salles, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, por essa oportunidade de eu falar um pouco sobre a maternidade. Já posso me apresentar, né? Sim, fique à vontade. É, eu sou a Fernanda, eu tenho 33 anos, sou casada há 10 anos, sou mãe de 5 crianças, a mais velha tem 7 anos. Foram assim, foram gestações uma atrás da outra, anos seguidos, né? Então eu tenho uma de 7, uma de 6, eu tenho um de 4 anos que faz 5 em setembro, tenho uma menininha de 2 anos que faz 3 em maio, e um menino, que é o meu caçulinho, o Francisco, que tem 1 ano. Foram gestações seguidas, né? Bem próximas, quase não deu tempo de respirar de uma para entrar na outra. Foi bem, mas aprendi muito. Tem as renúncias, com certeza, né? As questões humanas, elas falam muito alto, né? A consciência que eu tinha corpórea mesmo, né? Da necessidade da atividade física, tudo eu aprendi muito mais na maternidade do que fora dela. Então, a maternidade, ela me trouxe a oportunidade de crescer em vários pontos, né? Vários. E naqueles que a gente acha que às vezes está perdendo, pode ter certeza que está ganhando também. Uhum. Bom, no meu caso, eu tenho muito a agradecer, né? Eu estou aqui falando sobre a maternidade, estou tendo a oportunidade de partilhar a minha experiência, só que meu esposo, sem ele, né, eu não conseguiria ter as experiências que eu tenho de poder presenciar o crescimento dos meus filhos em casa. Então, nós dois temos as nossas renúncias, nossas dificuldades, mas seria difícil para ele sem eu, mas para mim também sem ele seria quase impossível, né? Uhum. Naquilo que eu vivo hoje, né, com as crianças pequenas, somos todos dependentes dele, mas somos felizes assim, crescemos muito assim. Confiança, né? Eu preciso ter a confiança nele, ele precisa confiar que eu vou fazer um bom serviço em casa também, porque ainda vou entrar nessa parte, né, de que eu só fico, só não, né, muita coisa, mas por hora eu acompanho o crescimento deles integralmente em casa. Mas eu preciso estar na participação da formação afetiva deles, as necessidades Da mesmo educação, né, básicas, né, Fernanda? de educação, dos cuidados primários mesmo, alimentação, nutrir, né, a nutrição, os cuidados com o corpo, tudo faz parte. Então, tudo hoje, quem me proporciona isso é o meu esposo, graças a Deus. Gente, a Fernanda, ela tem 5 filhos, então ela tem uma grande família. São 7 pessoas na casa dela. Ela ainda malha todos os dias que eu vejo os stories dela. Então, além de cuidar da casa, dessas crianças, dessa educação, ela ainda tem tempo de malhar. Eu fico me perguntando como, Fernanda, que você consegue administrar o seu dia a dia com todas essas demandas. E ainda tem tempo de se cuidar, de olhar para si. É, uma das coisas que eu achava que era mito, assim, que era lenda e que era coisa de pessoas muito dengosas, né?
era a questão emocional. Eu duvidava das investidas emocionais na vida de uma pessoa, porque eu era muito extrovertida, então eu achava que tristeza, tudo isso podia passar muito longe de mim, porque eu era mesmo muito extrovertida, fazia piada de tudo, então eu acho que muitas coisas da minha vida eu superei fazendo piada, né? Mas com a gestação atrás da outra e os hormônios, né, se alterando e os desafios mesmo de uma vida de casar, me trouxe a realidade das questões emocionais, né? Então, sim, teve fases que eu me perdi mesmo, porque eu sempre fui uma criança muito ativa, brincava muito na rua, andava de bicicleta, acho que todo mundo, né, na época ali de 1990 e alguma coisa, viveu a mesma infância, né, de muitas brincadeiras na rua. Então, ali naquele período eu tinha mesmo um ritmo mais ativo, mas depois que eu mudei aqui para Rio Verde, fui crescendo, né, eu fui me tornando um pouco mais sedentária, mas sempre fui magra, né? Então eu achava que só pelo fato de ser magra já estava ótimo. Só que quando a gestação chegou a gestação do primeiro filho, do segundo filho, do terceiro filho, eu estava enorme. Eu cheguei a 74 quilos, né? Mas eu percebi que eu comia muito por ansiedade, por tédio, né? Ficava o dia inteiro em casa, então eu achava que eu podia. Ah, tô em casa, vou comer uma rosquinha. Ah, tô em casa, vou comer mais um pão de queijo. Ah, tô em casa, vou fazer. As pessoas têm aquela ideia de que, eu quero muito ficar em casa para fazer bolo no meio da tarde, né? Só que, na verdade, isso foi me adoecendo, né? Eu queria muito a casa cheirando a bolo, né? Até tinha uma frase que eu falava assim, que se pasta tem cheiro, cheira bolo, mas eu fui adoecendo, né? E eu não sabia que com a gestação atrás, eu achava que o meu corpo precisava de alimento, mas eu não sabia nada de nutrição, né? Então, quando eu comecei a ficar doente, que eu não tinha ninguém para cuidar dos meus filhos, porque eu não tenho mesmo, né? Para eu ir na minha mãe é com hora, eu marco a hora que eu vou, que eu aviso que eu tô indo. Se eu precisar deixar os meus meninos com ela, eu aviso que eu vou deixar, o tanto de tempo que eu vou deixar e que hora que eu tô voltando. Então, assim, é algo bem. Eu não tenho alguém para cuidar dos meus filhos, falar assim, se eu adoecer, tem alguém aqui. Não, não tem. É eu e meu esposo e eu. Então, quando eu me vi assim, me bateu foi uma espécie de tristeza mesmo, mas não fui diagnosticada com depressão. Não cheguei a esse diagnóstico, mas eu tive uma lentidão, eu não conseguia cuidar da casa direito. Tinha dias, né, que eu ficava mesmo prostrada, que aí eu vim tomando conhecimento das vitaminas, aí eu comecei a mudar minha alimentação, e aí quando eu comecei a mudar minha alimentação, né, com uma gestação atrás da outra ainda, eu tive diástase, para fechar a diástase é com atividade física, aí é uma dor nas costas, porque você passa não meses, mas você passa anos carregando uma criança nas costas. Aí antes da criança completar um mês, ou um ano, eu já estava grávida de novo. Então, já é uma criança na barriga, outra no braço. E aquilo ali, minhas costas, foi acabando, né? Dor na coluna, dormia chorando de dor. Então, a única coisa que eu vi que eu poderia me manter viva e saudável era atividade física. Aí, eu falei, agora, só que eu não tinha tempo de ir na academia, né? Eu não tenho com quem deixar as crianças e ir lá para academia passar uma hora que seja, porque a gente acha que é uma hora, né? Mas aí você tem que se arrumar, você tem que deixar tudo pronto para quem for ficar com a criança saber onde que tá a mamadeira, saber o que que vai precisar. Então, assim, aquilo ali eu não tenho zero possibilidade. Aí eu comecei com um treino em casa, né? Que foi o método que eu conheci, o método Mãe Sem Barriga. Entrei nesse método e consegui. Ali eu perdi muitos quilos, de sair de 74 e fui para 58. Só com atividade física em casa, né? Treino de Muay Thai em casa, mas o horário que eu tinha para fazer é 10h30 da noite. O professor ia lá em casa, dava aula, e no outro dia, e por incrível que pareça, né? Por mais que a gente pense assim, não, eu vou me gastar aqui nessa atividade física, mas era aquilo ali que me relaxava e ao invés de me cansar, eu fazia era desestressar e descansar. O corpo da gente faz isso, né? Uhum. A comida maltrata muito se você ficar só, né? Nas beliscadas ali, ai, que tédio, dá no final do dia, eu sei como que é. A mãe tá assim, só o caco, né? Você quer um doce, você quer um refúgio. Sim. Mas
aquilo ali só vai adoecendo, adoece, todo entristece, porque o bem-estar, é, essa autoestima, né, de se olhar na imagem, olhar no espelho e se ver bonita, importa muito, né? E aí você vai, chega uma criança ali e de repente você tá, né, de qualquer jeito. Não, eu gosto de me olhar no espelho e me ver que eu tô bem, que eu tô bonita, que eu tô dentro ali do adequado, né? Harmonicamente falando, que tá bem. Então, na atividade física, eu encontrei tudo. Eu encontrei o refúgio emocional, encontrei é, a minha, o meu, assim, uma imagem agradável de mim, né? As crianças também, me se Autoconfiança inspiram também. elas, né? Hã? Uma autoconfiança também, né, Fernanda? E isso, autoconfiança. Sem contar que a minha alimentação era a alimentação dos meus filhos, eles ficavam muito doentes, né? Com rinite, aparecia coisas assim que eu nunca tive. E depois, com a mudança da minha alimentação, tudo influenciou neles também, né? Uhum. Então, até hoje, eu ainda estava comentando com uma amiga, eu falei, olha, já tem tempo que na minha casa não acontece um resfriado, né? Porque é cedo, é um shot, de tarde é um wheyzinho, uma fruta, um trem. Então, mudou muita coisa. E assim eu consigo manter, né, uma rotina, de atividade física pensando não só em mim, não só, né? Mas eu não quero é, eu penso também no futuro, né, de ter boas condições físicas, né? Mas porque eu carrego muito peso, ainda levo criança no colo, pego daqui, pego de lá, troco uma fralda, dou banho. Então eu preciso ter um corpo bom, né, fisicamente, para eu conduzir a formação deles. E a outra questão também é que com 5 crianças em casa, raramente vai acontecer de ter uma ajudante que vai ficar ali por muito tempo, né? Elas piram também igual eu, né? Eu super entendo. Mas hoje eu não tenho nenhum ajudante. E casa, olha, criação de criança, formação nunca me fez chorar, mas casa me faz. Então, assim, eu não tô aqui para romantizar a maternidade, nada disso. Porque por mais que as crianças vão crescendo e você vai ensinando, olha, aqui é o lugar de você colocar os seus sapatos, aqui é o lugar de você colocar suas roupas sujas, e você vai ensinando, tem os menores, né, que eles vão desfazendo tudo que os maiores já fizeram, e aí os maiores, eles vão se desestimulando, aquele ritmo que eles tinham, eles vão perdendo de novo, aí você vai ter que trabalhar tudo de novo, nos maiores e nos menores. E sem contar que a exigência só vai aumentando, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso mostrar para eles que eles têm um lugar para guardar, eu também preciso organizar o lugar, porque senão eles nem encontram onde que é esse lugar que eu vou colocar essas coisas. Então, assim, é um trabalho meu, é um trabalho deles, mas o que eu vejo hoje, assim, né? Sem ajudante em casa, sem diarista, sem ninguém, é que eu não posso desperdiçar um mínimo de boa obra deles, por menores que eles sejam. Uhum. Porque eles não vieram, né? Até vi esses dias no Instagram, a gente aprende muitas coisas com essas coisas, com esses vídeos, né? Que a gente vê, esses Reels. Mas a moça falando que ela tem 8 filhos e ela não trata eles como se eles viessem para ser servido o tempo todo, né? Mas é isso, porque ninguém gosta de ser servido o tempo todo. Vai chegando um tempo que você se sente inútil, né? Uhum. Se uma pessoa quer mesmo viver essa magnanimidade do ser humano, ela vai querer sair de si em algum momento. Então, as crianças, elas querem ou guardar um garfo, ou guardar, né? Então, às vezes eu vou ali para a máquina de lavar louça, já junto a parte de cima, os menores guardam na gaveta, a parte do meio, né, as criancinhas mais do meio ali que eu falo, né? Os irmãos do meio guardam no seu lugar. E assim eu fico, façam isso, façam aquilo, que aí eu vou coordenando as coisas. E querendo ou não, não é tudo, mas alivia já muita coisa, né? Distribuir funções. Os 2 maiores vão organizar a mesa para o almoço. E depois vocês vão retirar a mesa e deixar a mesa limpa. E então isso aí já facilita muita coisa, porque pensa, são 5 crianças, eu sirvo 5 crianças, retiro a refeição de 5 crianças, é muita coisa, eu faço almoço, então é muita coisa. Se eu não contar com essa colaboração deles, nunca vai ficar uma diarista lá em casa, nunca vai ficar um ajudante, porque ninguém dá conta, né? Uhum. Ninguém dá, pode colocar 3, 4, ninguém vai dar conta se não tiver ordem, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu aceitei, né? Eu aceitei ter.
essa abertura a essa vida, eu preciso ter na minha consciência de que eu vou ser uma pessoa que eu vou falar o dia inteiro. Eu tô gerenciando as coisas o dia inteiro. Não tenho descanso. Quem vai dormir na parte da manhã, quem vai dormir na parte da tarde, ficar prestando atenção se o choro é de sono, né? Se é de cansaço, porque às vezes a criança amanhece ali, brinca uns 10 minutos no sol e ela já tá chorando. E às vezes é só sono, porque não dormiu direito, né? Então eu estou o tempo inteiro atenta. Não tenho babá, nunca tive babá para me ajudar com eles, então eu acho que isso, não ter ajuda, né? Facilita com que eu veja e saiba imediatamente o que está acontecendo, né? Eu sei o que eles estão precisando, porque é eu que estou cuidando deles já há muito tempo, né? Sim, Mas foi uma escolha assim, pulando assim para a parte do porquê, né? Por que que eu cheguei a essa quantidade de filhos nesse tempo de hoje? Primeiramente, se não fosse uma visão de fé, né? Eu não teria, porque eu não casei com o intuito de ter filhos, né? Essa é até uma conversa que eu e meu marido tínhamos, né, no namoro ainda, que se eu tivesse a oportunidade de casar até operada, eu teria. Porque eu não via assim que eu fosse uma pessoa que eu tivesse dons com criança, mas eu já pensava assim, ninguém fica criança o resto da vida, né? A pessoa cresce, e eu não sei como que vai ser a minha relação com isso. Mas eu fui mudando de ideia, não foi uma ideia que eu mudei assim com, a longo prazo, né? Foi uma ideia que eu mudei bruscamente depois que eu sou uma pessoa assim mais natural, né? Não gosto de remédios anticoncepcionais, essas coisas todas eu nunca gostei. Então eu sempre fui para a via assim do o que que vai mais me beneficiar. É o que eu uso hoje nas refeições, né? O que que vai mais me fazer bem aqui? O que que vai mais me nutrir? Eu como por interesse, né? Eu já vejo meus filhos fazendo isso. Isso aqui, eu ofereci outro dia um pão de queijo para a Virgínia, ela perguntou se ia inflamar ela. Aí eu falei, já tem um interesse, né? Ela já olha para a comida já com um certo interesse. Se não for me beneficiar, eu não quero. Então eu olhava isso para minha saúde. Eu pensava assim, eu sou casada, eu vou viver quantos anos de casada, quantos anos com a minha vida fértil, né? Me medicando. Quanto tempo que vai ser isso, né? Todo dia. E, assim, por mais que eu não conheço nada a respeito, mas eu pensava a longo prazo, o que é que isso vai me custar, né? custa muito. E, e aí entrou a questão de fé, né? Eu professo a fé católica, mas comecei a estudar alguns documentos da igreja que falam a respeito dos métodos, né? E o que que seria a vida aos olhos de Deus? Porque não é só a igreja proíbe você de usar remédio, você proíbe de usar anticoncepcional, mas por qual razão, né? Não é só proíbe, isso não existe. O ser humano ele não se contenta apenas com não. Não é uma proibição, existe algo, um tesouro escondido aí que eu ainda não conheço e eu quero saber. Uhum. E aí eu lendo, né, aquela Humane Vita, e lá comecei a estudar sobre o que é a vida aos olhos de Deus. O que somos, o que nós, enquanto marido e mulher, esposos, né, que temos ali o sacramento do matrimônio, o que somos, o que Deus espera de nós. E a partir disso, eu fui lá no princípio. O matrimônio, ele é é um sacramento de serviço. Eu estou a serviço de quem? De Deus, né? Eu estou a serviço do reino de Deus, porque eu fui lá no altar buscar um sacramento para mim, eu fui lá buscar uma bênção. Mas o que que eu vou fazer com isso? E aí eu vi que pelo sacramento do matrimônio ser um serviço, eu preciso estar a serviço. E aí entram outras questões, né? O nosso corpo, ele é um dom de Deus, é uma morada do Espírito Santo, é um corpo eucarístico, né? Somos também um corpo eucarístico de Cristo a partir do momento que a gente comunga, mas por que tanta sacralidade no corpo?
se para não ter uma resposta, né? O que que Deus espera do meu corpo? O que que ele espera dessa união minha e do meu esposo? E foi a partir dessas partilhas, desses momentos de estudo, que eu cheguei à conclusão de que o nosso corpo, na verdade, ele não nos pertence. A partir do momento que somos concebidos, não tem como mais, na história da humanidade, alguém apagar o meu corpo, né? Por mais que, fulano morreu cremado, fica os ossos. Morreu afogado, vai ficar uma matéria sua, ela não apaga mais na história da humanidade. Então, isso é um dom de Deus, sabe? Ninguém consegue criar algo tão perfeito, tão que pensa, que tem, né? Sentimentos e que é eterno, mas que não se apaga mais na história. Como diz aquela Beata Chiara, né? Nascemos, mas não morreremos. Fernanda, mas E quando, ah, só te interrompendo um pouquinho, quando você casou, você já era católica? eu queria casar na Igreja Católica, mas eu não casei consciente disso, não. Não casei com essa consciência. Eu casei na Igreja Católica sem o interesse de ter filho. Uhum, Foi isso que aconteceu. O entendi. meu esposo casou na Igreja Católica porque eu era católico, mas na verdade ele não tinha religião nenhuma. Né? E a nossa conversão, ela veio bem depois. Eu passei 5 anos de casamento negando, né, a abertura à vida, sem viver a fé católica. Foi só depois que eu comecei a buscar resposta, porque foram muitos anos só eu e ele, né? E chega um momento que você quer algo a mais. Uhum, Bom, e para mim as respostas não caberia que não era suficiente que fossem respostas humanas, né? Respostas breves, né? Eu vou ter um filho aqui e é só. O ser humano nasceu, cresceu, reproduz e morre. Essa resposta para mim não era suficiente. A gente sente que somos eternos, né? A gente quer uma resposta profunda das questões que a gente busca. Mas foram essas as respostas que, para mim, foram. Eu fiquei satisfeita com elas, né? E uma experiência pessoal que eu tive, assim, com a presença de Cristo, foi como se ele estivesse me perguntando se eu amava verdadeiramente, né? Como ele perguntou para Pedro, né? Na passagem de Pedro lá. E aí ele falava, Pedro, tu me amas? Mas como se fosse eu, né? Eu no lugar de Pedro, Fernanda, tu me amas? E nesse momento eu estava até num retiro, e esse retiro eu tinha levado todas as minhas cartelas de anticoncepcionais, né? Aí, quando foi no último dia de retiro, eu respondi mentalmente, eu falei, sim, Senhor, eu te amo. E aí ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. E eu pensei nesse momento que as ovelhas fossem, então, os filhos, né? Porque eu sabia do que ele estava falando, né? Eu sabia que ir para aquele retiro religioso com os meus anticoncepcionais não estava certo, né? A nossa consciência, no fundo, a gente tenta calar ela ou apagar, mas ela fala, ela fala. Nós temos na nossa alma a verdade impressa de Cristo, né? Tem um santo que fala isso, acho que Santo Tomás. Temos a verdade de Cristo impressa na nossa alma, e isso não tem como apagar. E aí, a partir disso, eu tive outras experiências também com grupos de oração, pouco depois disso, que me falava que o Senhor estava me dando um dom, mas eu pensava que era dom, assim, de ter visualizações, né, no grupo de oração, de ter algumas coisas místicas, assim, né? Aí, quando a Virgínia, eu descobri que eu estava grávida da Virgínia, eu percebi que o dom era o dom da vida, né? Que ele estava me dando a capacidade de enxergar a maternidade com o olhar que ele vê, né? Não com um olhar distorcido, porque o olhar distorcido que a gente tem é o que eu tinha quando eu casei. De ver filhos só como dificuldade, o que não é assim, não ver a maternidade com dificuldade também não é romantizar, né? uhum, Eu não romantizo a maternidade só falando que ela é bela, negando que ela é difícil. Não, ela é muito difícil. Ela faz chorar, ela cansa, ela é assim, ela é tudo isso. Mas o Senhor não disse que ia ser flores, né? Ele falou que a gente ia ter mesmo muita tribulação, mas que ele estaria conosco. Essa é a diferença de sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo, né? Sofrer com Cristo, você tem um sentido pelo qual você está fazendo as coisas. Não, eu estou fazendo porque
na reta razão do ser humano, é isso aqui que é o certo de se fazer. Eu sou casada, eu sou fértil, eu tenho uma saúde, né? Eu tenho o sacramento do matrimônio e eu tenho uma razão pela qual eu vivo esse matrimônio, que eu estou a serviço de Deus. Eu estou a serviço, o meu corpo precisa estar pronto, eu preciso fazer atividade física, eu preciso correr atrás de algum tratamento que às vezes vai melhorar a minha saúde maternal, minha Se alimentar fertilidade, bem também, né? me alimentar bem, tudo isso é meu dever, né? Uhum. Para eu conseguir zelar deles, para eu ter saúde emocional, para eu ter saúde física, tudo isso importa. Porque assim, como o meu corpo não é meu, eu não posso tratar de qualquer jeito e eu estou a serviço, né, de gerar ali um outro Cristo, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Somos chamados a ser uma imitação de Cristo, mas sabendo que cada filho que chega, ele é um outro Cristo e um outro Cristo. A Virgínia Maria, e quando eu tive a Virgínia, eu já sabia que eu ia ter o José Vicente muito em breve, eu sabia que ia ser um menino, e eu sabia que ia ser logo, assim, tão logo que eu não haveria por que eu comprar as coisas para ela tão femininas. Porque Uhum. foi uma profecia minha, né? Eu acho que eu sentia muito forte isso. Então, as pessoas me ofereciam, eu vou te dar uma banheira. Que cor que você quer? Eu já falava, unissex. Pode trazer unissex, porque eu vou ter outra criança, um menino, e vai ser um menino. E eu falava assim, com toda a convicção do mundo, e vai ser logo. Então não vai dar tempo de eu ganhar uma banheira de cor rosa e depois eu ganhar uma de cor azul. E aí, quando a Virgínia nasceu, 4 meses depois, 5 meses, eu já descobri que eu estava grávida do José. E realmente era um menino. E não deu tempo mesmo de ganhar nada. Então, muitas roupas que a Virgínia usou, ele também usou. É, foram 1 ano e 4 meses que a Virgínia tinha, 1 ano, isso, 1 ano e 3 meses a Virgínia tinha quando ele nasceu. E aí, eu esperei o José Vicente andar, né? Porque eu passei a gestação inteira do José com a Virgínia no colo. E isso me custou muito, porque a Virgínia ela é muito pesada. Até hoje ela é uma criança bem pesada, né? E me custou demais. E eu falei, não, eu vou esperar pelo menos esse aqui aprender a andar, e aí eu vou ter outra criança, né? Mas assim, foi algo consciente mesmo. Eu queria Uhum. que viesse outros para ter assim aquelas crianças bem próximas, né? Para não ser idade muito distante, talvez ter uma distância de afinidade deles, talvez, né? Eu Uhum. tinha esse receio. E quando ele aprendeu a andar, nos primeiros meses assim que ele aprendeu a andar, eu engravidei do João Paulo. Ele estava com 9, 10 meses, eu engravidei do João Paulo. O resguardo do João Paulo foi um resguardo mais difícil, a gente passou por uma crise financeira muito grande, tivemos que morar com a minha mãe, quando ele nasceu, uns 2 meses depois que ele nasceu, tivemos que morar com a minha mãe. Foi, assim, um período de muita provação, de pensar assim, será que eu fiz certo? Será onde que eu estava com a cabeça, né? De me questionar demais das minhas decisões, se essa experiência que eu tive com Deus foi real, se não foi, foi coisa da minha cabeça. Mas eu tinha muitas respostas de que era real, né? Que eu só precisava ter fé. Mas era um tipo de sofrimento que eu passava com muita paz. Então, assim, você sofre, sofre, chora, né? Tem as dores, tem os medos, mas eu tinha muita paz interior, muita paz. Que é o mais E importante, aí, né, Fernanda? mais importante, porque eu poderia ter enlouquecido num resguardo, né? No Sim. resguardo dele, eu poderia ter pirado da crise, foi tão tal assim que eu poderia ter surtado, né? Mas não, eu tive uma paz. E aí, 8 meses depois, a gente retomou a nossa vida. Deus deu muito, dobrou assim as graças, né? E ganhamos dignidade para viver. Coloquei meus filhos, né, para estudar, fazer muitas aulas, né, aula de ginástica, karatê, kumon, faz inglês aqui, nos deu dignidade mesmo, assim, coisa que faltou por um bom tempo. Uhum. E quando a gente estava começando a caminhar, eu ainda estava com muito medo de ter uma outra gestação. A Teresa veio, mas a Teresa veio assim no susto mesmo, sem a gente ainda atravessando esse período né, de tudo que a gente tinha vivido. Aí eu fiquei com muito medo. Mas meu marido, nossa, ele ficou muito feliz. Era o que me dava descanso, né?
porque eu fiquei com Uhum, muito medo e ele comemorou muito, porque para ele era como se fosse mais um empurrão, para ele trabalhar mais, para ele tirar a gente daquela crise que a gente estava vivendo. uhum. E por ele ter, né, ficado muito contente, me sustentou por muito tempo, até ela nascer. E aí eu falar assim, não, agora eu preciso de uma psicóloga, eu preciso ver, né, se eu tô bem e o que que tá acontecendo. Quando eu falei com a psicóloga, ela, né, pelos diagnósticos dela, ela falou que eu não tinha mesmo nenhum traço de depressão. Não era depressão, não, mas eu precisava de ajuda, ajuda assim, de pessoas para me ajudar em casa, uma máquina de lavar louça, talvez. Foi até ela que me deu a dica da lava-louça, né? E aí eu fui e falei, Rodrigo, eu acho que você poderia me dar uma lava... Ele me deu a lava-louça. Então foi assim, foi um período que chegou a crise emocional, mas chegou com ela também a providência, né? Uhum. A providência de eu ter condição de ter uma máquina de lavar louça, de eu ter uma condição de ter uma pessoa para me ajudar. E por um período bom foi assim, né? Deu uma descansada no meu emocional. E quando a Tereza estava ali com quase um ano, eu já estava grávida do Francisco. Ai, ai. Aí foi Fernanda, assim. como você deu conta de 5 puerpérios? Eu te pergunto isso porque eu tive um puerpério, que eu só tenho um filho, né? E assim, eu não sei se eu tive uma depressão pós-parto, eu não sei o que eu tive, assim. Eu voltei a É, fazer é- terapia recente, mas assim, eu senti. Eu estava vivendo uma adaptação de um casamento, eu me mudei de Goiânia para cá, com um bebê, sem ajuda, então eu acho que eu dei uma pirada legal, assim, sabe? Não sei, eu achei que sim. foi muito difícil, eu fiquei, acho que até um pouco traumatizada. Agora, eu Aham, fico pensando, você, com 5 crianças, como que você lidou com tudo, com esses 5 puerpérios, né? Vamos falar que um puerpério por ano, que você não se recuperou sim. de um e foi para outro, porque Aham. dizem que o puerpério dura ali, os Uns hormônios devem 2 anos, oscilar, né? são uns 2 anos, isso. Eu, caramba, como que a Fernanda deu conta disso tudo? Eu penso que eu acho que foi uma graça mesmo, mas o primeiro filho, ele vem para arrebentar, né? O primeiro filho, ele vem para gente, ele te virou do avesso. Eu lembro quando a Virgínia nasceu, tanto que eu tinha, assim, eu não tinha noção nenhuma, porque eu não tinha nem convivência com criança. Então, eu nunca presenciei essa realidade de resguardo na vida de ninguém. E aí foi só eu, né? Eu levantei da cama parida e fui dar banho nela, porque minha mãe tinha medo de pegar a menina. Aquilo ali já me deu aquele choque, né? Eu falei assim, gente, mas como assim? Eu que deveria estar sendo cuidada, alguém vindo Aham. aqui dar comida na minha boca. Eu tô parida ainda, eu tenho que levantar e já trabalhar. Não tô acreditando nisso. Então, assim, isso me deu tristeza, assim. Você sai daquele lugar onde você é sempre cuidada, né? Você tá acostumada a ser filha, você tá acostumada a ser, né? Só você, e aí de repente tem alguém que precisa mais de você do que você mesmo está precisando. E aquilo ali me deu um nó na minha cabeça, assim, me deu. E sem contar que eu não sabia amamentar, eu não Aham. sabia assim, eu achava que eu tinha que ficar com ela no braço o dia inteiro. Aí teve um dia que o Rodrigo falou assim pra mim: você pode colocar ela pra dormir e fazer as coisas. E eu pensei assim, gente, mas que afronta, como assim? Será que ele não vê que eu tô querendo dormir, que eu tô cansada? E como que, né, eu vou colocar a menina pra dormir e ainda vou fazer as coisas? Então, assim, eu não tinha muita força para. O primeiro filho, ele vem mesmo, assim, para te desafiar, né? Mas assim, foi com muita paciência. Eu tive que ter muita confiança em Deus, de saber que aquilo ali foi algo que ele me deu, né? A gente às vezes pensa assim que é um presente de Deus, vai vir lindo, embrulhado, né? Num papelzinho e vai ficar ali todo cheiroso, com a roupinha linda. Gente, não é um desastre, né? E menino faz cocô e de repente tá assado, e de repente já faz cocô, tá assado e tá chorando de dor de barriga e tá. E é um caos, assim, a casa fica um caos, né? Vem alguém, arruma, de repente já tem fralda no lugar, tem fralda molhada uma fronha molhada, uma fronha cheia de xixi, um colchão que molhou e as coisas só vão se acumulando assim. Eu Sim. acho que o pior é a casa. A gente procura uma paz com a casa pronta, né? E a casa nunca fica. Ela Não. nunca fica.
E aí, isso aí, no resguardo da Virgínia, eu acredito que eu tive também um baby blues que fala, né? Eu É, tive tem também, eu chorava, diferença. assim, O baby. eu chorava, Aham. só que eu precisava acreditar, falar assim, gente, eu acredito que Deus, eu ficava o tempo inteiro fazendo atos de fé, né? Acredito que Deus existe, e entregando ela, né, a Nossa Senhora. Eu tinha muito medo, olha só as coisas, né, que é umas paranoia que mãe vai vivendo, né? Eu tinha medo que ela, daquele tamanhozinho, já sentisse de alguma forma rejeitada por mim, e aí depois, futuramente, se ela fosse ver isso em alguma terapia aí da vida, ela ia ver que eu rejeitei ela. Então eu tinha medo de todas essas coisas, assim. Só que isso eu demorei para aprender, eu acho que eu estou aprendendo agora, né? Que a gente pode ter muita misericórdia com a gente, né? Sim. Outro dia, eu cansei demais, assim, a minha mente cansei. E aí eu fui pra chácara não sei quantas vezes na semana, acho que foi umas 3 vezes seguida, né? Que eu fui, deixei a casa lá do jeito que tava e fui, dei só uma mais ou menos, só que eu não catei o lixo, né? Não catei o lixo, não coloquei pra fora. Quando eu cheguei, o lixo tava cheio de bicho, né? Bicho de bicho. Uhum. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é coisa que ninguém filma pra postar em Instagram nenhum, ninguém mostra, né? Ninguém. Mas assim, eu não tenho ninguém pra me ajudar e se eu não fizer, ninguém vai fazer. Só que assim, eu tenho que ter muita misericórdia comigo de chegar em casa e falar assim, é eu que vou dar conta disso aqui, ponto a ponto, É. no meu tempo. Eu vou conseguir dar conta de tudo, mas eu preciso ter essa misericórdia de que eu não posso tudo, de que eu estou aonde eu estou. Se eu estiver aqui lavando as vasilhas, eu estou aqui lavando as vasilhas. Isso. As outras coisas vão esperar um pouco, que eu vou chegar lá. Porque se eu ficar o tempo inteiro, eu vou lavar a vasilha, vou fazer almoço ao mesmo tempo, vou trocar menino, vou colocar menino para tomar banho e vou lavar a garagem tudo ao mesmo tempo. Quando você chega no final do dia, você tá com a crise assim De ansiedade. de ninguém me olha, ninguém me vê, porque é muita coisa para fazer e não tem ninguém que faça por mim, ninguém para descongelar uma carne para mim, ninguém para fazer nada. Então, se a gente não aprender a ter essa misericórdia com a gente, aí as crianças vão ficando tristes, né? Porque você não para lavar a louça para dar um abraço. Uhum. Porque você tá catando os trem com lixo e tá a menina ali, às vezes, chorando, querendo colo. Então, às vezes, quando eu tô assim, aonde eu realmente estou, a casa é arrumada com mais rapidez, né? Eu consigo terminar com mais perfeição, vamos dizer assim. E eu consigo dar um colo e outro, uma atenção e outra para eles durante o dia. O que eu não gosto é que a casa me roube o tempo com eles. Isso eu não gosto. Mas eu também não posso deixar a casa, né, pegando bicho. Fernanda, eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte: a gente tem que estar presente cena a cena. E eu também, Uhum, eu sou assim um pouco preocupada com a casa como você. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho quem ajuda em casa também. Assim, a gente tem uma vez por mês alguém que vai lá limpar a casa de uma forma melhor, mas a gente é aquilo que você falou. Quando eu tô ali lavando vasilha, eu estou lavando vasilha. Porque senão uhum, a gente a gente fica doente mentalmente. Porque sim. o tempo todo o nosso cérebro está pensando no próximo, e no próximo, e no próximo. E na Uhum. verdade, a mãe em si e a mulher, as demandas nunca acabam. Não, nunca Sempre acaba. tem o que fazer. Então, Sim. eu tenho aprendido dessa forma também, né? Ah, estou aqui limpando a casa, então eu vou fazer isso. Estou na academia? Estou ali na academia, Uhum. fazendo a minha atividade física, que ali é meu momento. Assim como é o seu momento, é o momento que a mãe está fora de, de rota, vamos dizer, e a Mari mulher está ali. Uhum. Então, é o que eu tenho feito assim, para eu poder fazer as coisas com mais tranquilidade, com menos noia, né? Com menos Isso. estresse. E sem contar que, acho que é São José Maria Escrivá que fala que o filho traz o pão debaixo do braço, né? Do braço, né? E as pessoas tendem a reverter isso como se fosse o pão da financeiro, né? Cada filho que chega, chega com a providência financeira, né? Só que isso pode ser real e pode não ser. Pode ser que para uma família ter 5 filhos realmente seja sinal de miséria, de empobrecimento, de dificuldade financeira. Pode ser. Mas, no meu caso,
até um determinado ponto, vivemos uma crise financeira. Não foi por conta dos filhos, não, foi por outras razões. Mas o pão que eu vejo que ganhamos foi o pão do conhecimento, o pão, essa providência, esse pão, né, que eu chamaria de providência, foi de me conhecer, de saber, de saber um caminho mais virtuoso para eu viver, né? Que sem os meus filhos eu nunca trilhei esse caminho sem eles. Eu Uhum. só passei a conhecer esse caminho de virtude em razão deles, né? E esse querer estar sempre adiante, sempre na frente, é outra questão também que pode atrapalhar até a viver eles, né? Aham. Porque hoje eles estão tão criancinhos, você pensa assim, não, quando tiver maiorzinho vai melhorar. Não, nunca melhora, né? É sempre um desafio. Sempre A difícil. a maternidade, ela sempre é um desafio. Com a criança recém-nascida, com o mais bebezinho, que aí começa a colocar tudo na boca, começa a cair demais, aí começa a andar, começa. Então, assim, tudo é um desafio. Começa a desfraldar, começa a querer comer, aí vai crescendo, vai tendo os desafios, sempre vai ter, né? Você vai Sempre. formando tudo, o jeito de cumprimentar as pessoas, o jeito de se sentar, o jeito de tratar os coleguinhas. Então, tudo é um desafio e as coisas têm que estar sempre aqui no presente, porque quando a gente vê as fotos deles, a gente pensa, né? Nossa, o tempo passou tão rápido, mas só que você não estava lá. Você não Hum. estava lá naquela época, né? Então, a gente tem que. É um presente mesmo, é um presente estar aqui agora. É, e a gente tem que a gente tem que ter essa misericórdia com nós, que eu falo é isso, porque às vezes a gente fica impaciente em ver as imperfeições à nossa volta, né? Os serviços que nunca acabam, nunca terminam, e a gente parece que vê assim nas fotos da casa das outras pessoas tudo perfeito, né? E você fica imaginando assim, nossa, eu não consigo ser tão perfeito igual as mães de antigamente, etc, etc, etc. Só que é o preço que a gente paga hoje. Às vezes eu vou lá para a chácara, lá não tem, eu não tenho lava-louça lá, não tem nada, na verdade, né? Eu chego lá, eu faço uma comida muito simples, né? Um ovo cozido de lanche, um arroz com carne no almoço, uma coisa bem simples. E aí eu vou sentar lá debaixo das árvores com a rede, com eles, e eu passo muito mais tempo vendo eles brincar, né? Só que assim, eu tô numa roça, né? Na Uhum. cidade, eu preciso ter roupas, né, para a gente sair, para fazer as coisas, as obrigações de uma vida em cidade, né? Então, eu preciso ter mais coisas, eu preciso ter mais máquinas. Seria fácil se eu tivesse uma vida lá, mas não é possível, né? Então, assim, precisaria, seria até um desperdício eu ter uma máquina de lavar louça lá na chácara, né? De tão pouca coisa que tem. Mas aqui eu já preciso, porque a gente vive aqui, né? Aí a gente fica, mas se a gente não tivesse nada, sim. Mas aí a gente não está em lugar nenhum, né? É preciso estar aqui e agora. É assim que eu comecei, é assim. Às vezes eu tento falar para as pessoas como que eu regulo as minhas emoções, né? Mas é exatamente assim, estando aqui. Porque os momentos que eu vejo que eu estou em alta crise, assim, tensão, né? Aquelas Uhum. dor nas costas, dor no pescoço, é quando eu não estou onde eu tenho que estar. Uhum. Aí, nesses momentos, eu consigo perceber que as minhas emoções eu estou mais irritada, aí eu grito mais. Aí assim, é importante falar aqui que eu sempre busco as minhas ajudas, né? Eu tô aqui falando, às vezes pode ser que eu ajude alguma pessoa, mas eu também preciso de ajuda, né? Eu até Sim. brinquei lá no Instagram, eu falei assim, eu procuro tanta ajuda, procuro direção espiritual, procuro confissão, procuro conversar, sair, às vezes tomar um café, mas tem gente que acha que ainda posso ajudar em alguma coisa, né? Então vamos lá. Até brinquei no Instagram falando isso. Mas é assim, às vezes uma casa arrumada pode fazer a gente chorar, né? De irritação, queria ver a casa mais arrumada, e você sabe que para você arrumar vai te gastar um pouco mais de energia e vai levar um pouco mais de tempo, e aí aquilo vai gerando uma irritação. Mas assim, eu particularmente não acho que é ruim as pessoas se valer de ajuda, sabe? De ter uma pessoa ali para ajudar a casa. Se tiver uma avó, um vô que pode ficar com as crianças um pouco para você dormir, para você, enfim, eu não acho que é desprezível a ajuda, sabe? Uhum. É Eu necessário. acho, né? Às vezes você quer fazer uma terapia, uma coisa, eu não vejo isso como um problema e que torna a pessoa menos virtuosa por conta disso, não. Mas assim, na minha realidade, eu não tenho como escolher outra coisa, né?
E a outra questão é, eu dou conta da casa e das crianças, mas eu ainda não dou conta de ser uma profissional, né? Então, às vezes as pessoas pensam, ah, uma mãe, uma empresária. Eu não sou, gente, eu não sou empresária. E quando eu tentei ser, eu quase pirei. Aí sim eu quase pirei. Falei, olha, não, não dá. Eu vou ter que ficar aqui. Ou eu fico só em casa cuidando deles, ou eu vou ser empresária. Eu não tenho cabeça para as duas coisas. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Estudar eu consigo, né? Então, depois que eu sou advogada, né? Eu me formei, consegui me tornar uma advogada, mas eu não atuei por muito tempo. E logo me tornei mãe e me afastei. Meu esposo é advogado. Então, assim, a gente vive com a renda que o meu esposo ganha. Temos luxos, viagens, etc e tal, só se for muito possível. Se não for possível, a gente não tem, mas muito consciente de que foi o que escolhemos. O que Aham, escolhemos foi isso. Eu sim. vou ficar em casa, a gente passa aperto financeiro, passa aperto, às vezes eu quero um vestido, não posso comprar. Às vezes eu quero, ai, vamos, sei lá, comer no restaurante esse final de semana. Não posso, não podemos, não podemos. Mas quando a gente pode, a gente vai. Quando a Uhum, gente pode, a gente tira uma foto em família, a gente faz uma festa. Então, assim, é tudo dentro daquilo que é possível, daquilo que escolhemos, né? uhum, Então, assim, eu não consigo vender uma balinha. Já tentei fazer atendimento online, não dá certo. Já tentei, aí tudo certo, né? Comecei a me interessar pelas vias da educação, para auxiliar os meus filhos na formação deles e tal. E consegui fazer uma faculdade online, né, de pedagogia, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação, com um período de 2 anos, né? Comecei tem 3 meses. Então, assim, estudar eu consigo, e isso eu não paro. Eu acho que estudo nunca é demais. Ficar só parada dentro de casa, cuidando de serviço de casa e fazendo bolo, isso aí, não. Porque, não, isso aí eu já vi que não dá certo. Então, assim, eu tenho muita necessidade, eu tenho muito interesse, gosto muito de estar estudando, lendo. Livro lá em casa tem demais, mas vender alguma coisa eu não consigo. Não consigo o empreendedorismo ainda não entrou na minha veia, não. Mas aí, às vezes, me bate até o medo, né? Falar assim, nossa, meu marido morrer, meu Deus, se acontecer alguma coisa, uma vida profissional não começa do dia para a noite, né? Mas eu vou assim, ó, na confiança de que eu vivo hoje, eu preciso viver hoje. sim. Então, hoje deu certo, né? Vamos chegando aí no fim do dia, todo mundo vivo, vivemos e tal, deu certo. O meu esposo, ele também concorda muito que eu fique em casa. Então, assim, é um sacrifício que ele faz, né? Uhum, De trabalhar o dia inteiro e aceitar essa vida que a gente tem. E é um sacrifício também que eu aceito, né? Porque eu uhum, poderia falar assim, não, eu também vou advogar, também vou ganhar um dinheiro para a gente ter um pouco mais de conforto. Mas eu não escolhi delegar qualquer via que fosse da formação dos meus filhos. sim. Até mesmo assim, para formar vocabulário, para formar as emoções deles mesmo, decidimos assim. Uhum. Mas eu conheço mães que vivem a mesma realidade que eu vivo e conseguem, né? Conseguem empreender. Mas esse aí é o meu ponto fraco e é que é uma das partes que eu falo assim, aceito essa pequenez, né? É mais um ato de misericórdia que eu preciso ter comigo. É esse. Que eu vivo na esperança de que um dia, quando eu for viver a vida profissional, eu estarei realmente ali. Uhum. Mas o que eu acho bacana, Fernanda, é que assim, você tem uma realidade, eu tenho outra realidade, mas para minha realidade de hoje, o que que eu posso fazer? Né? É. Você tem muito essa visão de que a minha realidade, o que que dentro do que é possível, o que eu posso fazer? Sem olhar assim, ah, na vida do Instagram todo mundo é feliz? Uhum. Não é, aquilo ali é um pequeno 1% de todo o recorte da vida. Então, dentro da sua vida, você é muito sensata, você é muito pé no chão, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Essa questão de você falar, ah, eu não quero terceirizar a educação dos meus filhos. Fernanda, eu também não. Eu empreendo, hoje eu estou trabalhando assim, mais ou menos meio período, que é que eu consigo, né? Eu trabalho enquanto o Otto dorme. Ele dorme só duas Uhum. vezes ao dia, e aí eu trabalho à noite quando ele dorme.
Mas eu entendo assim, eu fiz essa escolha de uma forma consciente também, porque eu, quando eu fui olhar um berçário, eu fiquei assustada de saber que eles recebem bebês de 4 meses. 4 meses o bebê tá mamando na mãe. Eu já ouvi relato de uma coordenadora de creche que recebeu até de 20 dias, que a pessoa precisava estudar, né? Estava fazendo medicina. É, né? E assim, não, não, se houvesse assim, uma necessidade de eu sair, eu sairia. Muito triste, sairia. Eu acho que é a realidade de muitas mães, né? Tem mães que saem muito triste para trabalhar, né? E teve um período que a gente passou mesmo essa crise, eu ainda trabalhei um tempo, mas eu vou falar que não foi bom para o meu emocional, sabe? Ter que Uhum, lidar com o cliente, ter que lidar com finanças, sabe? Saber que aquele trabalho que você está fazendo, ele tem que merecer aquilo que você está cobrando. E eu já me sentia mais cobrada ainda do que eu era só sendo mãe. Então, chegou um momento que eu falei assim, ó, eu não dou conta de ser profissional, né? Eu aceito que você ganhar, aceita e as suas é, as- a providência vindo pelas suas mãos, falando pro meu marido, né? Mas eu não consigo, eu não posso. E ele concordou super de eu ficar inteiramente com os meninos, sem que eu precisasse fazer alguma coisa. Até depois disso, né, me esforcei para fazer atendimentos online, mas também não dava certo, né? Porque às vezes uma pessoa, o horário que ela já te liga assim, tal horário você pode, eu posso falar com você em tal horário. Só que é o horário que as crianças estão dormindo, gente, é o horário assim que eu estou colocando as crianças para dormir. uhum, E aquele horário que elas dormem é o horário que eu tenho para arrumar a cozinha, então não tem nada a ver eu estar ali fazendo um atendimento, não dava muito certo, porque também a questão, essa, essa incerteza das pessoas que ficavam muito na minha casa, né? Às vezes entrava uma pessoa hoje e quando era no outro dia nem avisava mais que não ia e me deixava na mão com casa e menino uhum, pequeno e tudo. Então eu fui desapegando é, da necessidade de ter uma pessoa na minha casa todos os dias. Por conta dessa. Eu não tinha confiança, né? Eu não podia sim, confiar, então eu estava sempre alerta. Então, as minhas programações eram sempre dentro assim: se não der certo, eu preciso ter tempo de fazer o que a pessoa iria fazer por mim, né? aham, Então, aí acabou que eu assumi todos os papéis e saí fora da vida profissional. Eu sim, agradeço muito meu esposo, muito mesmo. Se não fosse ele, eu não poderia ver as coisas que eu vejo lá em casa, que eu consigo corrigir eles, né? uhum, É, às vezes, alguns tipos de agressividade que vai surgindo entre eles, entre os irmãos, né? Essas coisas, assim, que eu vou conseguindo corrigir algum uhum, tipo de mau hábito, né? Que eles vão fazendo que eu consiga, ó, isso aqui não tá certo, isso aqui não quero assim, e vai extirpando esses maus hábitos do meio, né? Naquilo que a gente pode, naquilo que for possível. Porque se for uma outra pessoa, ela não vai perceber, né? Não tem aquele feeling de falar assim, isso aqui não tá certo. Porque mais do que nós, né, os pais, não tem quem vai fazer essas correções assim por amor mesmo, para tornar a pessoa um bom ser humano, não tem. Às vezes você vai ter que corrigir com mais veemência, né? O que uma babá não faria, sim, ou numa escola não faria, né? E uhum, às vezes a criança precisa sim de ser corrigida com muita atenção, com um olhar mais firme, né? sim, Às vezes você precisa pegar nela de um jeito mais firme para conter ela, para ela saber que aquilo que ela está fazendo não está certo. Então, essas correções, ou o carinho também, né? O carinho, afeto que eles precisam, às vezes chora tanto, às vezes fica ali em volta só para ganhar um colo, ganhar um abraço, e logo eles saem para brincar. Então, tudo isso é formação, tudo isso vai uhum, passar. sim, Eu sei que se Deus me der a graça, né, de ver meus filhos crescer e formados e tal, eu vou ter um tempo que eu vou voltar a viver a profissão, assim como eu vejo hoje muitas mães que já tá com os filhos formados, todos os filhos, todo mundo, né, seguiu suas vocações e hoje tá fazendo medicina, tá estudando, enfim, né, o tempo volta. uhum, Mas hoje eu não posso deixar passar a graça, né? Se eu tenho a oportunidade, eu falo que é isso.
Eu tenho a oportunidade de ser sustentada pelo meu esposo e as crianças também, né? E a gente viver razoavelmente bem, mas sem eu precisar sair. Essa é a graça que, nossa, é, agradeço mesmo. É uma generosidade do meu esposo, porque ele nem é obrigada, né? Ele nem é. Mas por bondade mesmo, dele falar que ele quer, né? O que ele quer. Mas Uhum. é uma partilha, assim, que eu vejo que o casal tem que se alinhar, né? Se não tiver, não dá certo. Não dá certo. Isso pode influenciar até mesmo no casamento. Sim. Agora, falando assim, se eu estou ainda aberta, né? Eu vivo a mesma abertura à vida que eu vivi lá quando eu tive a Virgínia, eu vivo até hoje. Mas, como a igreja diz, né? Os documentos da igreja diz que, ao mesmo tempo que os pais, eles devem viver essa abertura à vida, e que não há situação, circunstância nenhuma que vai me dar a liberdade de me valer de vias artificiais para eu impedir a vida, ela também me dá, né, me traz a razão de que eu preciso ser responsável. Eu preciso ser responsável para recebê-los. Eu preciso ser generosa para receber os filhos, né? Quantos, Fernanda? Eu tenho boas condições financeiras, né? Vamos supor que eu seja muito rica, né? Mas eu não tenho condições emocionais. Então, você vai ser generosa para receber os filhos de acordo com a sua capacidade emocional que você tem para recebê-los, né? Você não é obrigado a ter todos, né? Mas todo ato divino depende de um ato humano, né? Todo ato divino depende de um ato humano. Então, para eu receber essa vida, depende de mim, do meu esposo, né? Uhum. Então assim, hoje eu me valho dos métodos naturais para eu espaçar a gestação. Meu filho já tem 1 ano e 4 meses, né? Então, já tem 1 ano e 4 meses que eu não vivo uma gestação. A priori, né, é algo muito íntimo, mas eu boto aqui para as claras, porque eu acho que isso esclarece também muitas coisas, né? Se a gente não vê esses casais que vivem aberta a vida falando um pouco dessa parte íntima, a gente nunca vai chegar num falar assim, ah, mas e aí? É tantas dúvidas que aparecem, né? Porque é raro você ver uma pessoa que, além de viver, sabe explicar até aonde é o limite de cada casal. Cada casal encontra os seus limites, né? Uhum. Só que você precisa ser generoso. É certo assim que dentro da sua realidade você pode receber 5 filhos. Não, um filho você pode? Ah, posso. 2 filhos, mais um filho você pode? Ah, talvez eu possa. E aí você vai vendo, é a questão financeira que tá pegando, é a questão emocional, é porque você fica muito tempo sozinha e só você forma a criança. Às vezes é um marido que fica muito ausente por conta de trabalho, passa muitos dias, meses fora de casa. É o que tá impede, né? Então, a realidade de cada família é que vai falar. Então, hoje, para eu formar mesmo assim, os meus filhos, dar a visão de fé, dar a visão intelectual, tudo para eles, eu vejo que eu cheguei assim, num ponto intelectual, eu vejo que os 5 filhos, eu tô aqui no meu limite hoje, né? Uhum. Levando em consideração que são todos pequenos, né? Então, assim, a parte responsável da onde entra esse espaçamento da gestação é aqui, para mim, né? Não é questão financeira, somos ricos? Não somos. Mas se fosse para receber mais uma criança, não seria uma crise financeira que iria impedir, Uhum. sabe? Mas é um todo hoje, né? São as questões emocionais, é uma casa que a minha casa ela tá um tanto pequena para nós mesmo. Estamos construindo numa chácara, né? Para a gente, se for possível, a gente mudar para lá, lá é mais espaçoso. Então, assim, são questões de dignidade mesmo, de viver Aham. melhor, né, mais confortável. E, e as questões de educação, porque para você educar crianças que vêm assim uma atrás da outra é muita exigência, né? É uma criança que depende ainda de mamadeira e a outra que já está lá necessitando de conhecimentos mais profundos em matemática, por exemplo. Uhum. Então uma exigência que já chegou num ponto que eu falei assim, ah, aqui agora a gente precisa espaçar. Então vamos espaçar naturalmente, né? Se vier uma gravidez, nossa, louvado seja Deus, mas pelos atos humanos em que eu e meu esposo temos hoje, vivemos
esse espaçamento natural deles, da gestação, né? Espaçamento gestacional natural. Se futuramente, né, a gente vê que temos condições de ter mais filhos, aí iremos ter. Mas enquanto não, é um tempo assim imprevisível de quando eu terei próximos filhos. Uhum. Mas por hora é isso, sabe? Eu nunca romantizei a maternidade porque eu não tenho ajuda e eu sei muito bem como que é. Eu sei muito bem. Uhum. As crises existenciais que aparecem depois da maternidade, elas são, Aham. assim, insuperáveis. Eu acho que se alguém fez terapia lá quando não teve filho, quando você tem filho, você faz um reset, né? Um reset Aham. mesmo. Reset. Tem muita coisa que ontem eu ainda estava brincando, né, com o meu marido, eu estava tão exausta, assim, eu acho que eu queria tudo, eu acho que eu queria um show, eu acho que eu pensei até numa boate, né? Eu falei assim, Rodrigo, eu tô tão cansada, assim, eu queria tanto viajar, queria fazer alguma coisa, que eu acho que, sei lá, eu acho que eu vou num show, eu vou dançar um forró, vou fazer alguma coisa. Mas falei brincando, né? Porque já tem tanto tempo que eu não danço. E aí eu vi a notícia de que ia ter um show do Bruno e Marrone, mas eu nem soube disso antes, né? Aham. Soube só depois. Só que o meu esposo, aí isso aí é história para um outro podcast, mas meu esposo, ele não bebe mais, mas quando a gente, nós nos casamos, meu esposo bebia muito, meu esposo passou por um tratamento para parar de beber, então já tem 5 anos que meu esposo não bebe mais. Mas, assim, às vezes dá vontade de ter uma fuga, sabe? Um Uhum. refúgio. E a gente acha que às vezes vai encontrar isso lá nas coisas que a gente vivia antes. E pode ser, se for saudável, né? Nossa, muito bom, maravilhoso. Mas como para nós não seria, eu ainda faço piada disso para ele, né? São coisas que só nós entendemos. Mas eu ainda à noite consegui encontrar um refúgio, né? De deitar ali na cama, assistir um filme com ele. Hoje eu chamei ele para a gente ir no cinema, passar na van, comprar xícaras novas. Então, assim, são outros passeios, né? Aham. Mas é, eu não vou falar assim que eu tô sempre com vontade de ter a presença dos meus filhos. Não, às vezes eu tenho vontade de sair sozinha, tomar um café sozinha. Eu Meu também. esposo, meu esposo não entendia isso, ele me via como uma afronta mesmo, assim, se sentia muito ofendido em me ver querer sair sozinha. Mas assim, é assistir um filme sozinha no cinema, é tomar um café sozinha, só eu e eu. Ia passar ali na padaria comer um lanche, porque é muita exigência emocional, é muita coisa. E eu já passei da fase de romantizar isso, porque eu achava que eu podia romantizar, né? Que eu poderia fazer isso. Mas a realidade é que não pode, e nem vender isso para outras pessoas. Pensar assim que eu faço atividade física porque eu tenho alguém que olha meus filhos. Eu não tenho ninguém que olhe meus filhos, e eu faço atividade física porque se eu não fizer, a casa cai. Se eu Uhum. não fizer, se eu adoecer, você já viu como que é para você sair e deixar seu filho com alguém, né? É assim, ó, se você for deixar ele, às vezes, com o marido, alguma coisa assim, já é muita coisa que você tem que fazer antes. Aham. Sim. Você prepara um monte de coisa para você deixar tudo pronto. É muito mais fácil você não ir, você ficar. É muito mais trabalhoso Né? sair. Por exemplo, eu quero ir no cinema com meu esposo. Aí meu esposo liga para minha sogra, pede para minha sogra ir lá para casa. Tem que ser à noite, porque aí os meninos já vão estar dormindo. Ele pede uma pizza, a pizza chega antes da gente sair para a gente receber a pizza, deixar tudo pronto, montadinho lá na mesa. Eles vão comendo enquanto a minha sogra está lá, o Francisco vai dormir. Então, assim, é uma logística tão grande só para a gente ir no cinema, assistir um filme. Uma coisa assim que dura o quê? 1 hora, 2 horas, no Uhum. máximo. Só que assim, é muita coisa. Então, pensa isso sendo feito só pela mãe. Aham. Todo dia, todo dia, todo dia. Sendo que se você precisar ir ali no médico, você move um monte de gente para ajudar uma coisa que você faz todos os dias, sem precisar da ajuda de ninguém. Você vai fazer uma viagem, nossa, é mil e um plano, mil e um planejamento, tudo igual a empresa, igual uma empresa. Agora pensa isso só assim, ó, todo dia, a sua mente maquinando para que nada saia fora do lugar. O almoço tem que ser na hora, o sono não pode passar da hora, o banho não passa fora da. Sabe? É muita coisa. Então, se der para viajar, se der para arrumar uma ajuda, nada disso é, sabe, indispensável. Mas
nos tempos que vivemos hoje, é bom que a criança tenha ali, né, o suporte emocional, a presença do pai e da mãe, comer bem, fazer atividade física, porque a gente já não sai muito, né? Vai sair é de carro, vai sair é de moto. Então, eu comprei os kits, né? Vem no Mercado Livre, a Amazon, tem os kits de aeróbicos de fazer em casa, exercícios em casa. Então, eu só fui comprando anilhas, bicicleta, fui deixando lá na garagem. A casa já é uma mini academia. E assim, eles vão aprendendo comigo. Fernanda, a gente vai precisar finalizar aqui esse bate-papo, mas eu fiquei muito feliz de você aceitar o meu convite de falar sobre como é ser mãe, né, de 5 filhos, como que é ser, como é ter uma grande família. E sinta-se convidada para vir mais vezes para falar de outros temas. E obrigada, viu? Obrigada de verdade. Fiquei muito feliz com tudo que você trouxe, essa não romantização da maternidade, porque ser mãe é uma bênção, mas é É, caótico, é é. difícil. Você precisa criar, você precisa dar um reset, que nem você falou, porque quando você se torna mãe, você não se reconhece. Você tem que construir novos hábitos, aprender novas coisas, porque aquilo que você fazia antes não faz sentido agora. Então, assim, é difícil, é lindo, é transformador. Eu amo meu filho também, mas tem dia que eu queria ficar sozinha, que eu queria pegar Uhum. e ir para um café assim, sem ter que organizar toda essa logística para deixar ele. Mas eu acho que isso é maternar, né? Eu Isso acho é. que isso é um maternário, assim. Eu olho, meu filho não dá trabalho nenhum. Ele só chora ou fica estressado quando ele tá com fome. Mas não deixa de ser difícil. E É o alerta, né? no meio Aquele disso alerta que tudo, acende na mãe e não apaga mais. no meio disso tudo, a gente precisa ir se reencontrando, é, vivendo, fazendo também Sim, coisas importantes para nós, que antes de mãe, nós fomos mulheres, né? sim. Nós vivemos vários papéis. Então, espero que tenha contribuído aí para o pessoal, para essas mães, né? É, e obrigada, viu? Venha mais Muito vezes. obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, né, por essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui. Falar também é uma terapia para mim. É um desabafo, né? Ajudo, mas me ajuda também. E agradeço demais. Quem sabe, né, numa outra oportunidade eu venha trazendo outros temas. Sempre será bem-vinda. Muito obrigada. Um beijo.